Você veio aqui para a Terra para evoluir. Você veio aqui para a Terra para ter prosperidade e abundância. Deus não te criou para sofrer. E se você acreditar nisso, a tua vida pode mudar completamente. O meu nome é Joelma, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. E se você se identifica com esse assunto, fica aqui até o final, que você não vai se arrepender. Durante todos os anos da minha vida, eu acreditava que eu era errada, que eu estava sendo castigada por Deus por ter feito alguma coisa errada durante toda a minha vida. Então eu achava que as coisas boas eram só para as outras pessoas, só os outros podiam conquistar as coisas. E isso me fazia com que eu tinha um desânimo muito grande dentro de mim. Eu não buscava nada. E quando eu buscava, eu parava no meio do caminho. Eu não tinha vontade. Eu começava e logo eu desistia, porque realmente as minhas forças eram pequenas. E eu sempre me perguntava por quê? Por que que as coisas não podiam dar certo para mim? Por que que as coisas só davam certo para os outros? E eu questionava Deus, eu sempre questionava Deus. Eu perguntava por que, Deus? Por que que eu não consigo as coisas? O que que tem em mim que é diferente dos outros? Porque muitos buscam e conseguem e eu não. Então eu passei a minha vida inteira fazendo exatamente as mesmas coisas, buscando exatamente tudo do mesmo jeito, tendo a mesma vida, não fazendo nada para mudar, mas sempre questionando Deus, sempre perguntando para Ele por que que eu passava pelaquela situação. Mas no final de 2024, eu dei um basta em tudo e pensei, eu vou buscar respostas, eu vou buscar esse entendimento, eu preciso saber se eu realmente vim aqui para essa terra para viver e morrer e nada mais. Não ter nenhuma realização pessoal, profissional, simplesmente viver assim e vivendo até que chegasse o dia da minha morte. E que realmente qualquer coisa boa que eu pudesse ter, qualquer prosperidade que eu pudesse ter, seria somente depois da minha morte, seria somente na vida eterna que eu iria conseguir tudo isso. E foi aí que eu comecei a buscar esse entendimento, eu comecei a estudar. Eu comecei um curso de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal e comecei a buscar as informações ali naquele curso. Foi um ano inteiro, foi no final de 2024 até a metade de 2025. E esse entendimento ali começou a me virar uma chave e eu comecei a buscar mais assuntos, muito mais assuntos. Foi aonde eu encontrei a neurociência e a física quântica. E aí tudo para mim começou a fazer sentido. Tudo para mim mudou. Todas as respostas que eu buscava a minha vida toda, eu encontrei nesses estudos. Foi como uma chave que tivesse virado e a porta se abriu e estava ali tudo escrito, tudo declarado para mim. E uma das coisas que eu também fiz nesse percurso, profundamente, eu entrei nos estudos da Bíblia. Eu busquei a espiritualidade, porque como eu questionava Deus, eu queria saber onde estava esse Deus ali na Bíblia. Porque eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu nunca entendia ali o que queria dizer. Então, assim, a Bíblia para mim parecia um livro em inglês, para ser bem sincera para vocês. Então eu pensei, eu vou ler essa Bíblia, porque todo mundo fala da Bíblia, todo mundo diz que as palavras estão ali. Então eu peguei e entrei profundamente nos estudos da espiritualidade e comecei a ler a Bíblia também, paralelo aos outros estudos que eu estava fazendo. E, gente, foi incrível, porque foi ali que eu me encontrei, foi ali que eu tive todo o entendimento sobre a minha vida e sobre o porquê eu vivia estagnada nela e que eu iria viver daquele jeito para o resto da vida se eu não tivesse encontrado esses estudos, se eu não tivesse encontrado essa forma de buscar as respostas que eu queria para minha vida toda. E depois disso, então, tudo começou a fazer sentido, porque eu descobri
que a minha vida, ela dependia única e exclusivamente de mim. Que eu criava a minha realidade. Que somente eu era responsável por tudo que tinha acontecido na minha vida inteira. Não era Deus, não era ninguém. Ninguém era responsável, somente eu. Que eu sou centelha divina nessa terra e tudo que eu quero, eu posso. Basta eu acreditar em mim. Que assim como um pai ou uma mãe que tem mais que um filho, que eles querem igualmente a mesma coisa para todos, eles querem sucesso para todos, eles querem amor para todos, eles querem saúde para todos. Deus, assim, nosso Pai também quer para todos nós exatamente a mesma coisa. Ele não teria por que desejar para Joel uma tristeza e pobreza e para Andréia riqueza e felicidade. Não teria por que Deus fazer isso com nós. E esse entendimento eu tive também na Bíblia. Foi exatamente na Bíblia que eu busquei esse entendimento. Tem até um versículo que fala sobre isso. Em Lucas 11, 9 a 13, Deus diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quem pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então esse versículo, ele me fez entender e me clareou a mente de que eu sou filha de Deus, eu também sou filha dele, eu também posso tudo. Só que o que diferencia um filho de outro? Que uns buscam e fazem, e outros esperam que alguém faça. Deus é um Pai justo, Ele nos deu o livre-arbítrio para todos. Ele nos deu uma alma, um espírito, uma mente, um corpo. E o resto Ele deixou que cada um fizesse por sua conta. Até para Ele não ser injusto com uns e nem com outros. Então Ele nos deu o direito de plantar exatamente tudo aquilo que a gente quisesse. Mas Ele nos deu o direito de colher exatamente aquilo que a gente plantou. Quando eu tive esse entendimento, eu pensei, eu preciso conversar com mais pessoas sobre isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão exatamente nessa ideia que eu estive há um ano atrás. Se sentindo inferiores aos outros. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui no YouTube para conversar com vocês, para nós trocarmos ideias em relação a isso, o que cada um pensa sobre si e o que veio fazer aqui. E depois que eu tive esse entendimento, foi muito claro na minha vida, porque eu entendi que eu deveria buscar os meus sonhos, que eu deveria buscar o sucesso, que eu deveria ir atrás de tudo aquilo que eu queria. Eu entendi que tudo depende de mim. Foi aonde eu entendi o poder da autorresponsabilidade. Porque a gente sempre terceiriza os nossos problemas, a gente sempre passa para os outros os nossos problemas, a gente sempre acha um culpado, a gente se vitimiza. Então a gente culpa o governo, a gente culpa os pais, a gente culpa a vida que tem, o bairro que mora. Mas isso é a vida que a gente tinha, mas a gente pode mudar a vida que a gente quer. E com esse pensamento eu comecei a ter paz de espírito. Eu comecei a acalmar meu coração. Eu passei a amar Deus de uma forma que tudo para mim ficou muito mais leve.
E eu comecei a fazer perguntas para Deus, eu comecei a buscar respostas sobre coisas que eu queria fazer e por que as coisas não aconteciam. E eu posso dizer para você que Deus responde. Se você buscar a Deus, se você buscar o entendimento do que realmente Deus é e o que Ele quer para a nossa vida, se você não tem a ideia de que Deus é aquele senhor velhinho sentado num trono, te controlando, te cuidando, para te castigar por tudo aquilo que tu fez, e que as pessoas colocam em nós ao longo da nossa vida, da nossa infância, ao longo da vida que a gente tem, as pessoas nos ensinam que a gente tem que temer a Deus, que Deus castiga. Se você tem esse entendimento, a Bíblia é um manual da vida, e Deus ali, Ele é o nosso Pai e quer o melhor para nós. E nos perdoa por tudo aquilo que a gente faz de errado. Ele não é o Pai que castiga, Ele é o Pai que ajuda, o Pai que ensina. Só que assim como eu pensava tempos atrás, eu acho que você também pode pensar assim, que como Deus responde? Como assim Deus não me responde? Eu também tinha essa ideia, eu também tinha esse pensamento. Mas eu digo para vocês, Deus responde. Deus responde, mas você precisa buscar Ele, você precisa ter intimidade com Ele. Pensa só uma pessoa que você conhece há pouco tempo, você vai contar da tua vida para ela? Tu vai pedir conselhos para ela? Tu vai fazer perguntas para ela? Não. Você vai precisar conversar com ela, você vai precisar ter convivência com ela, você vai precisar confiar nela. E aí sim, você vai começar a se abrir com ela. E você se abrindo com ela, você tendo intimidade com ela, ela vai te responder. É exatamente desse jeito que funciona Deus. Deus responde. É incrível como muitas e muitas noites eu dormi com a ideia de que eu queria alguma resposta. E no outro dia, de alguma forma, eu tinha essa resposta. Mas para isso você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar o entendimento do que Ele quer para a tua vida. Senão, você não vai ter resposta. Você precisa silenciar a tua mente. Tirar o barulho que vem de fora. E foi isso que eu fiz durante um ano inteiro. E a partir do momento que você silenciar, você se abre para o teu eu. Tem um outro versículo também, que virou uma chave na minha cabeça, que me fez refletir muito sobre as coisas que eu estava aprendendo. Que ele diz assim, é Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformais pela renovação da tua mente, para que sejas capazes de experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Esse versículo me fez entender que eu precisava mudar a minha mente, que eu precisava renovar os meus pensamentos, que tudo aquilo que tinha dentro da minha mente, da minha vida inteira, eu precisava mudar, eu precisava renovar. Eu precisava tirar dentro de mim todas aquelas crenças que foram colocadas em mim desde a minha infância, desde a nossa infância. Porque enquanto a gente é criança, a gente não tem a mente analítica, a gente não consegue avaliar as coisas. Então, tudo que nos dizem, que nos ensinam, a gente aceita aquilo como verdade. Então, essa é a renovação da mente que Deus nos pede. A gente precisa ter o entendimento da verdade e mudar a nossa mente, passar a acreditar em outras coisas. Porque a mente da gente, ela é 95%, ela age no subconsciente e somente 5% no consciente. Então tá tudo gravado ali. E para você mudar, você precisa renovar, você precisa gravar outras coisas ali. E como que você grava essas outras coisas? Você precisa repetir, você precisa falar, você precisa acreditar em novas coisas. E botar aquilo como verdade dentro da tua cabeça. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão mudando, você vai renovando a tua mente. E junto com isso, você precisa aceitar que você é responsável pela tua vida. E que todo o sucesso que você quer na vida, você vai ter se você buscar. Que ninguém vai te dar. Então eu entendi que todo o sucesso que as pessoas tinham,
não era sorte. Elas buscaram aquilo. Elas montaram um plano. Elas pensaram, elas montaram e elas buscaram. Então eu sabia que para mim chegar onde eu quisesse, eu também tinha que fazer isso. Eu também tinha que agir. Eu também tinha que buscar. E a gente não faz isso. A gente passa uma vida toda no automático. A gente acorda, vai trabalhar, dorme, acorda, vai trabalhar, dorme. A gente não pensa na nossa vida e nas coisas que a gente quer. E quando a gente pensa um pouquinho daquilo que a gente quer, a gente acaba desistindo porque a gente acha que não tem capacidade, não tem merecimento. Mas se você buscar esse entendimento, principalmente ali na Bíblia, você vai ver que tudo é igual para todos, que o que muda são as ações de cada um. Uns vão atrás e fazem, outros não. Então você precisa, em primeiro lugar, ter o entendimento do que você quer para a tua vida. Quem é você? O que você gostaria de fazer? Se a vida que você tem hoje é a vida que você gosta de levar, que você gosta de ter e tá tudo bem, que maravilha se for assim. Mas se você tem o desconforto e dorme e acorda, achando que podia mais, achando que merecia mais, assim como eu vivi ao longo de todos esses anos, eu te digo, começa a pensar em ti, o que tu quer para tua vida. O que você quer de verdade. O que pulsa o teu coração, o que acelera o teu coração quando tu pensa na tua vida e o que você gostaria de fazer. E a partir desse entendimento, você começa a montar o teu plano de início, meio e fim. É plantar, germinar e colher. Você precisa aceitar que esse é o processo, que não vai acontecer do dia para a noite. Um exemplo disso é uma mulher que deseja ter um filho. Ela sonha, ela quer, até que ela engravida. Mas o filho, ele não vem no outro dia. Ele não vem na outra semana. Ele leva 9 meses para nascer. E para ele nascer, ela ainda vai passar por desconfortos, ela vai passar por dores, ela vai ter situações muito difíceis até aquilo que ela quer de todo o coração dela chegar para ela. E a vida funciona exatamente assim, desse jeito. Tudo na nossa vida é processo. Tudo na nossa vida é processo. Então, se você colocar isso na tua mente, você vai ver que você vai começar a mudar e trazer para ti essa responsabilidade. E aí é onde você vai começar a pensar exatamente nas coisas que você quer. Tem até esse capítulo da Bíblia de João 12, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu entendi que Deus nos diz que se nós acreditarmos verdadeiramente em nós e nele, a gente fará ainda obras maiores que ele. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, quando você ter esse entendimento que você está aqui nesse mundo porque você é imagem e semelhança de Deus, você vai ver que nada te para, que nada te segura. E uma coisa que eu entendi é que a vida da gente é como um GPS, que a gente traça o caminho, a gente coloca o destino final, mas que no meio daquele percurso muitas coisas vão acontecer, você pode errar o caminho, pode dar vários problemas, mas você não vai desistir. O GPS, ele não coloca nós para desistir. O que ele faz? Ele recalcula a rota. Para quê? Para que a gente chegue no destino final. Então não tem desistência. Então eu sempre penso desse jeito, para que quando aparecer as dificuldades eu saber que é o processo, que são coisas que vão acontecer, mas que se eu não desistir eu vou chegar no final. Então eu quero dizer para vocês que eu vou fazer outros vídeos aqui, e se vocês tiverem algum assunto, se vocês tiverem alguma ideia, assuntos que vocês não têm coragem de conversar com outras pessoas, coloquem nos comentários que eu vou ler, e ao longo do tempo eu vou estar trazendo
outros vídeos para vocês. E para terminar, eu gostaria de concluir com a parábola do escritor, aonde ele estava na praia e lá ele viu um menino que jogava alguma coisa no mar. Ele se aproximou e perguntou para o menino: o que você está fazendo aí? O menino olhou para ele e disse: eu estou devolvendo essas estrelas para o mar, porque a maré é baixa, nesse período o calor é intenso e o mar devolve elas para a areia. E aí o escritor olhou para ele assim meio assustado e disse para ele: isso não tem sentido, porque são milhares e milhares de estrelas no mar, são quilômetros e quilômetros de mares, você não vai conseguir devolver a todas para o mar. O menino olhou para o escritor, pegou mais uma estrela que estava na areia e jogou no mar. E olhou para ele e disse assim: para essa eu fiz a diferença. O escritor olhou para o menino, assustado, foi para casa. Naquela noite ele não pensou e no outro dia ele estava junto com o menino jogando as estrelas para o mar. O que eu quero dizer para vocês com essa história? Que eu não sei se esse vídeo vai ajudar a quem realmente deve ajudar, se quem precisa de ver esse vídeo vai ver, e se de alguma maneira vai influenciar na vida de alguém. Mas eu quero dizer para vocês que se esse vídeo ajudar um de vocês a mudar os pensamentos, a mudar os hábitos, para ir em direção à vida de prosperidade que vocês tanto desejam, eu já me sinto muito feliz. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final desse vídeo e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.